Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu quero dizer que há muito tempo que o Senhor não me botava numa saia justa. Durante a semana, Senhor, eu vou falar para a igreja a mensagem. Senhor, a mensagem. Aí eu sei que os irmãos devem ter também os seus apontamentos. Eu tenho um caderninho vermelho que me socorre. Nada. Não entendendo muito isso. Aí hoje à tarde eu saí assim, peguei minha bicicleta, não é igual a sua, Bruno, bem longe, é de comprar pão mesmo, e fui lá para Cambori, porque o Senhor, eu tenho assim, gosto muito de estar livre, olhando para o mar. Isso acontece em momentos muito interessantes com o Senhor. Aí eu comecei a destravar. Eu quero que você leia comigo um texto que possivelmente eu devo falar muito pouco, porque pelo que ele me falou, eu não tenho muito a falar. O coração dele está em sintonia com o seu coração arrebentado. É isso que eu vim dizer aqui, sobretudo. João, capítulo número 6, dos versos 16 ao 21. Por favor, esteja em oração, porque há um mover do Senhor aqui neste lugar. E existe algo que Ele quer fazer nas vidas. E Ele disse que eu não posso ser impedimento, que é para eu falar só o que convém. Diz assim a palavra do Senhor: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estágios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Bendito seja o nome do Senhor. Os fatos que antecederam esse episódio foram absolutamente tremendos. Relata o texto de João, no começo deste capítulo, que o Senhor havia feito muitos sinais, prodígios. Ele havia multiplicado pães e peixes. E não há dúvida, o texto passa para nós o ambiente que tomou aquela multidão, porque era uma multidão, talvez um pouco maior do que essa, não sei, que está aqui. E logo eles perceberam, ficaram tão atônitos,
tão extasiados com o que estava acontecendo, que eles resolveram que declarariam Jesus profeta e o rei esperado. Então, foi nesse momento que ele se esquivou da multidão e, segundo o texto bíblico, subiu para o monte, certamente para orar. E aí aconteceu este fato que nós narramos aqui no texto lido nesta noite. E o que é certo que aconteceu antes dos discípulos embarcarem para o outro lado do mar da Galileia é algo que nós desejamos muito. E é exatamente isso que apertou o coração, porque o Senhor estava ali. Eu tenho certeza que no meio daquela multidão, muitos foram curados, muitos foram restaurados de suas feridas. Feridas psicológicas, feridas realmente na carne. E é por isso que o povo estava atônito. É por isso que eles não estavam ligando para o comer ou beber. E eu, lendo esse texto, Senhor, e aí? E Ele colocou no meu coração de forma cristalina, que a dor daquele povo, daquela gente, aquele povo estava extasiado, porque eles estavam felizes, porque foram curados, foram restabelecidos. E nesta noite, o Senhor manda dizer à igreja de Deus, que é propriedade dele, que muitos estão vivendo com suas feridas, mas não estão gemendo de público, porque estão anestesiados. Muitos estão arranjando algo para anestesiar o seu relacionamento. Muitos estão anestesiando o seu coração para não explodir em casa. Muitos estão anestesiados para não tomar uma medida radical. A ferida está ali, a ferida está localizada, a ferida está sendo muitas vezes mais e mais aberta, mas as pessoas estão sendo anestesiadas por coisas deste mundo, e elas estão se escondendo, elas estão em fuga, elas não querem se comprometer, elas não querem passar pela humilhação de dizerem: eu estou ferido, eu estou ferida. Esta semana eu presenciei algo que me deixou também extasiado, quando uma irmã disse: esse abraço, esse beijo que eu recebi carinhoso, passou virtude para mim. Essa igreja, a igreja do Senhor, tem uma missão. Essa virtude tem que emanar e tem que alcançar os feridos. Mas a grande questão é que nós precisamos também de cura. Há muita enfermidade no meio do povo, chamado povo de Deus. E aqui a visão que eu pude ter é que cada um de nós, cada pessoinha aqui, é como um barco, um barquinho no oceano da vida. Nós somos um barquinho, a vida um oceano. E a experiência que esses discípulos passaram, algo bem existencial, muitas vezes de forma individualizada, é a realidade de muitos de nós. Um projeto de vida. Cafarnaum. E durante esse
trajeto, você que é esse barquinho, você meu irmão, o barquinho, um barco, ele foi construído para fazer um trajeto, nenhum barquinho foi construído para ficar no mesmo lugar. E a vida é um oceano com muitas possibilidades. E esse barquinho que sou eu, esse barquinho que é você, muitas vezes está atrelado a um outro barquinho, vindo da sua existência, gerado por você. E é muito comum nós orientarmos, falarmos, por exemplo, ensinarmos para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, mas chega um momento, escuta isso, que aquele barquinho vai dizer: pai, mãe, preciso seguir o meu trajeto, eu quero navegar pelo mar da vida. É assim que funciona. E nós temos que observar que neste mar, nesse mundão, existem outros barquinhos em situações diversas. O plano de alguns é muito claro, é muito evidente, principalmente da juventude. Olha, nós temos um plano, eu tenho um plano para construir, eu tenho um plano para estudar, tem um plano de navegação. Mas se nós observarmos nesse mar da vida, nós vamos ver esses barquinhos, diversos barquinhos, em situações completamente adversas. Alguns estão à deriva, alguns estão ainda parados, e você já deve ter visto aquele barquinho velho, maltratado pelas pedras, parado, que não tem mais expectativa para ser utilizado. Seres humanos atracados que não têm mais expectativa de caminhar pela vida, desistiram da vida. E o que nós temos que observar, e isto é urgente, que há aqueles que pedem socorro, que há aqueles que estão à deriva, há aqueles que estão passando por uma tempestade, porque assim é o mar da vida. Hoje está tudo calmo e amanhã tem as tribulações, as tempestades, e às vezes nós passamos e não percebemos, não acolhemos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, meu jovem, se sente como alguém que está navegando sozinho, alguém que está navegando na escuridão. Já se fazia escuro, veja, e Jesus ainda não viera ter com eles. É isso que acontece muitas vezes nas nossas expectativas. Interessante que eu ouvi alguém dizendo que a escuridão, a gente fica tão só que nós não temos a companhia nem da própria sombra. Na escuridão. Então as pessoas estão como ovelhas que precisam ser pastoreadas. E o nosso desejo do fundo do coração é que aqueles que estão perto de nós, aqueles que nós amamos, tenham recebido o ensinamento para que essa embarcação chegue ao seu destino. Alguns perderam a direção.
Alguns precisam ser resgatados. E parece que é um mar que as pessoas estão navegando tão ansiosas, tão preocupadas, que não há nenhuma preocupação com o outro. São tão ocupadas com as suas tempestades que não tem mais nenhuma afinidade com a tempestade do outro. Então, nesta noite, eu não sei como está a sua embarcação, como está a sua vida, como está a sua caminhada. Eu não sei. Definitivamente eu não sei. Mas como o texto bíblico narrou aqui, eu quero deixar uma certeza para você nesta noite, que pode fazer toda a diferença. Eu não sei como é que está a sua embarcação, eu não sei como é que está a sua vida nesse mar de desafios que você tem enfrentado, meu irmão. Mas você tem que saber, em nome de Jesus, em primeiro lugar, que o Senhor te trouxe à existência porque Ele te ama. Nenhum barquinho que está na água à toa. O Senhor te trouxe à existência. Há um motivo pelo qual você existe. Ele tem um plano, Ele tem um projeto para a sua vida. Não abra mão do projeto de Deus para a sua vida. Ele tem um projeto para você. Ninguém consegue te amar mais do que Ele, que te trouxe à existência. E muitos de nós temos vivido a vida como quem está navegando para não sabe aonde, perdidos numa multidão de outros barquinhos, que muitos deles também estão perdidos, navegando por mares estranhos. E nesta noite, a ordem recebida do Senhor é que Ele quer dar a direção a esse barquinho que está aí desanimado, acachapado. Sabe por quê? Porque Ele vem de forma inesperada. Ninguém poderia imaginar que Ele viria sobre as águas. O Senhor, Ele vem às vezes da forma inesperada, mas uma coisa você tem que guardar no seu coração: Ele virá. Ele virá. Eu não sei qual dia, não sei qual hora, não sei como, mas Ele virá. Por quê? Porque Ele te trouxe à existência. E tem algo importante também que a gente precisa saber nesta hora. Às vezes o Senhor deu a direção para um outro barquinho diferente da sua. Você tem que, ainda que você não concorde, você tem que amar, porque aquela pessoa, ela existe porque Deus tornou a existência dela uma realidade. Então nós não podemos negar a palavra. E eu praticamente estou concluindo nesta hora. E a palavra de ordem aqui nesta noite é que você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes tem vivido a vida anestesiado, fazendo de conta que a ferida não está ali. Muitas vezes nós erramos, sabe por quê? Porque no lugar de ministrar o bálsamo para o ferido, nós colocamos a mão na ferida do irmão.
Jesus disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. O povo carece de bálsamo, e foi isso que Jesus fez. Jesus curou as enfermidades, tratou com o pecador. Mas nós temos uma capacidade enorme de fazer juízo no lugar de levar o bálsamo. A irmã recebeu um beijo no coco e declarou o quanto ela foi abençoada. Nesta hora, eu estou parando por aqui, mas eu quero fazer em nome do Senhor uma chamada do Senhor para a sua vida. Eu tenho convicção, porque senão o Senhor não teria falado, senão eu teria ficado de saia justa, que você precisa de um norte, você precisa de uma orientação, você precisa de ser destravado, você precisa de receber uma porção de Deus na sua vida, que vai curar a sua alma.